Fala, meu consagrado, eu sou o Lucas e esse vídeo aqui tem alguns spoilers. A gente já conhece a Pixar por grandes produções, tanto que marcaram a infância de muitos, assim como eu. Seja com Toy Story, todo o desenvolvimento da infância de um garoto e seus brinquedos, ou até mesmo com uma história de amor como Up, que faz a gente chorar nos primeiros 5 minutos de filme. Mas entre esses grandes títulos e obras, eu acredito que tem uma que se destaca muito mais. A animação Ratatouille é uma obra-prima do estúdio, tanto em construção dos personagens, na construção da narrativa e principalmente das relações dos personagens e do vilão. Sério, eu quero destacar muito a presença do Anton Ego, que além de ser uma posição consolidada ao protagonista, ainda é uma presença extremamente importante para a narrativa. Porque assim como o nosso herói é um personagem encantador, ele vai precisar de um oponente à altura. Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais como Ratatouille é a verdadeira obra-prima da Pixar. Estudar um filme é buscar ler a obra em diferentes perspectivas. Por isso vamos dar uma olhada em 4 formas diferentes para compreender a obra, indo de uma forma mais rasa e objetiva até uma forma mais ampla e subjetiva. Referencial. Um rato tem o desejo de cozinhar, mas por conta da sua natureza esse sonho parece inalcançável. Mas com a ajuda de um amigo inesperado, o sonho de ser cozinheiro se torna cada vez mais próximo. Porém agora precisam superar juntos as dificuldades, desde manterem as aparências um sendo o rosto e outro cérebro, de superar a vigilância sanitária e até mesmo o maior rival, um crítico gastronômico que pode fazer toda a reputação do restaurante ir por água abaixo. Mas o sentimentalismo que é passado pelo amor à culinária supera essas adversidades e mostra para todos que, por mais que nem todos possam cozinhar sendo um artista, os maiores artistas podem surgir de todos os lugares, até mesmo os mais inesperados. Esse ponto é só uma olhada mais abrangente em toda a obra, pois interpretamos a história como nos é mostrado, sem uma necessidade de abstrair a obra para compreender o que ela quer nos dizer. Explícito. Mas qual a mensagem que esse filme quer passar pra gente? Uma das 22 regras da Pixar para se contar uma história é justamente um questionamento para quem produz. Por que você deve contar essa história? Quais as motivações em contar ela? Pois uma história vai levar muito esse aspecto subjetivo sobre quem conta ela. E Ratatouille em seu enredo mostra muito como o amor à arte pode vir de lugares inesperados, e que a expressão em criticar o artista vai ser de aproveitar a experiência que vai vir junto com a arte, e não em se opor ao artista. Implícito. Aqui a leitura vai tomar uma orientação mais subjetiva, mostrando como a sua leitura sobre a obra, já que os filmes que vimos em outros vídeos têm um ponto subjetivo muito destacado, pois a existência vai ocorrer com a interpretação do leitor sobre a obra. Então, para mim, o principal ponto dessa obra, como arte, além de só expressar diferentes origens, consegue mesclar diferentes formas já existentes para criar uma expressão interna completamente nova. E justamente que surpreende muito ao demonstrar uma emoção e sentimentos de uma forma extremamente concreta, já que tem todo um sentimentalismo na obra, o sentimentalismo, por exemplo, que guia Remy a buscar ser um cozinheiro mesmo devido à sua natureza, do pai de aceitar a decisão do filho e apoiar ele no momento mais crítico dessa escolha, ou até mesmo do ego, que muda completamente o seu posicionamento ao ser confrontado com a arte culinária que tanto amava, vindo de um lugar completamente inesperado. Ele, que antes se posicionava acima do artista, agora olha pelos olhos do artista para relembrar o que ele tanto amava nesse espectro da arte. Sintomático. É o que vai indicar a ideologia por trás do filme. Entenda nesse caso, qual seria a ideologia apresentada pelo filme. A de que a paixão por criar arte pode vir de lugares surpreendentes e ainda por cima ser uma das principais pontos de mudança para a sua vida. Tanto que essa acaba por ser a conclusão do ego no filme. Ao construir a narrativa, os sentimentos de quem cria o personagem e do próprio personagem que vive devem ser os mais sinceros possíveis, sem a necessidade de buscar uma forma exagerada para construir a compreensão daquele sentimento pelo público, pois além de afastar o senso de realidade, pode acabar afetando a ligação do espectador com o personagem, ou até mesmo do espectador com o senso de realidade da narrativa. Agora que entendemos um pouquinho mais na diferença das nuances de como ler as obras, vamos focar em alguns detalhes e no principal que indica a inventividade dessa obra. Como Ratatouille representa a expressão de sentimentos, seja pelos olhos ou pelos sentidos físicos como o paladar, o olfato, a audição. O filme busca deixar bem destacado o sentimentalismo desses personagens pela culinária, pois o ponto humano se encontra na expressão sincera desse sentimentalismo,
como por exemplo retornos de memórias sentimentais da infância, que vão fazer o oponente e o personagem principal relembrar o motivo de amar culinária. E esse acaba sendo a motivação para que a oposição de ego ao protagonista seja deixada de lado, pois Remy sente e vive a arte e a importância dessa arte gastronômica que Ego esqueceu que havia amado um dia. Então, muito mais que um encontro e uma oposição entre os personagens, é um retorno maior aos sonhos, ao sentimentalismo mais profundo dos personagens, mostrando que por mais que seja um rato, ele ainda tem muito para ensinar sobre amor à arte culinária. Pois aqui é misturado o que já sabemos, seja o mentor que guia o personagem principal pela jornada do herói, pela construção do anti-herói, que vai ser o completo oposto do personagem principal, desafiando suas convicções, e principalmente quando ele vai ser apresentado, a gente vai ter todos os signos de um vilão. Por isso todas as cenas de reflexão antes da crítica são importantes. Então, antes das janelas fechadas, agora dá um espaço para que a luz, assim como as novas ideias, entrem, pois antes o escritório de Ego era uma representação de sua mente, sendo o ponto central dela a crítica que matou o restaurante e o chefe Gustoso. Então até faz um sentido a máquina de escrever parecer tanto com uma caveira. E agora ele não é mais oposto à luz, ele aceita que ela entre e ilumine mais o quarto. E também que ilumine toda a figura que antes se opunha a todo o espírito artístico. Agora ele faz parte desse sentimento, e deixa com que a luz tome a figura escura que antes colocava acima da arte e desafiava o artista. E criticar a arte, até mesmo analisá-la como faço aqui, não é sobre ordenar que o artista nos dê o seu melhor, mas sim que a experiência seja o melhor que o artista pode fazer, mesmo que naquele momento. A arte, assim como o filme apresenta, podem vir dos lugares mais inesperados, e amar a arte, além de buscar compreender o processo, é aproveitar também esse caminho, pois todos que um dia decidiram criar alguma coisa, começaram no mesmo lugar que nós, alunos. E se colocar acima do artista, é só tornar a arte elitista e ignorar o processo que nós precisamos passar. É uma questão de amadurecimento, pois por mais que tenhamos cursos e conhecimento do que compõe a arte e do que vai construir todas as diferentes técnicas, o criar ainda é algo que você precisa aprender sozinho, pois produzir vai ser sempre o melhor professor do que qualquer outro vai poder ser um dia. E mesmo que haja críticos para o seu trabalho, espero que continue criando o melhor que pode, pois citando o próprio Anton Ego, estarei aqui, faminto por mais.